Bom dia, seja bem-vinda, Mirella. Peço desculpa que eu não estou na minha casa, e o computador não está sem a câmera, aí vocês vão ouvir minha voz hoje, mas eu não vou conseguir aparecer para vocês, tá? Peço desculpa, mas é porque eu estou longe de casa. Deixa eu só trocar de tela aqui, que a gente começa, só um instantinho. Bom, vamos lá. Na última aula que nós tivemos, a gente falou sobre a questão da introdução à morfossintaxe. Eu expliquei para vocês não só. Só um instantinho aqui que eu gravei o negócio aqui. Não só a diferença entre nomenclatura e função sintática, como também o que é uma coordenação, uma subordinação. Eu expliquei quais são os recursos sintáticos para vocês. A gente vai hoje entrar especificamente dentro da nomenclatura mesmo sintática. Eu vou relembrar as estruturas, quero falar alguns detalhes a mais sobre esses termos sintáticos que aqui aparecem, certo? Justamente porque eles têm uma importância muito grande para a estrutura, para a construção de uma frase na língua portuguesa. Então, vamos lá. É o seguinte, eu vou começar aqui pelo sujeito, até para justificar algumas regras que a língua portuguesa tem. Eu expliquei para vocês na semana passada que sujeito é o termo que não é obrigatório na frase, mas ele é o único que concorda com o verbo. Ou seja, ele é o único que estabelece uma relação de concordância com o verbo. O que nós temos, o que eu quero que vocês entendam agora? Em termos de sentido ou de emprego textual, a gente pode dizer também que o sujeito é o termo do qual se diz algo. Então, essa é outra forma de se definir o sujeito. Só que para isso a gente tem que entender também o seguinte: se ele é o termo do qual se diz algo, ele é também o assunto da frase, certo? Sendo assim o assunto, ele é o nome que se dá para algo. Eu estou construindo de uma forma que a gente chama de silogismo, só para vocês entenderem algumas regras que a língua portuguesa tem em relação a esses termos. Então, ó, ele é o termo do qual se diz algo, ele também é o assunto da frase, sendo o assunto, ele é o nome que se dá a algo e, portanto, precisa ser um substantivo ou palavra equivalente a um substantivo. Palavra equivalente a um substantivo é um pronome. Então, olha só para ver se vocês estão conseguindo entender e acompanhar a minha linha de raciocínio. O sujeito é o termo do qual a gente diz alguma coisa. Se ele é o termo do qual a gente diz alguma coisa, ele é o assunto. Para ser um assunto, tem que ser um nome que se dá para alguma coisa. Todo nome da língua portuguesa é um substantivo. E todo pronome equivale a um substantivo. Logo, para ser um sujeito, o termo tem que ser, antes de mais nada, um substantivo ou um pronome, certo? Essa é a primeira lógica que a gente entende para o sujeito. Só que aí entra um outro detalhe, um detalhe que interfere, inclusive, na questão da linguagem formal e informal, que é o seguinte: o sujeito, isso aí é uma regra que não muda, não pode vir acompanhado de preposição antes. Tá? E por que um sujeito não pode ter antes dele uma preposição? Pelo seguinte, o português tem uma ordem direta. Ordem direta é o nome que a gente dá para a construção básica de qualquer frase numa língua. A ordem direta do português é assim: é sujeito, depois o verbo, depois o complemento e depois os adjuntos. Essa é a ordem básica, a ordem direta do português. Sempre que a gente mexer nessa ordem, a gente vai estar usando a ordem indireta e, consequentemente, o hipérbato, que é aquela figura de linguagem que significa inversão de ordem. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Essa é a ordem direta. No português, a preposição... Vou botar aqui errado. A preposição serve para ligar um termo
posterior a um anterior, sendo o sujeito o primeiro termo da frase, não há nada com o que ligá-lo por preposição. Entendo que uma preposição, ela nunca vai ligar um termo de uma frase com um termo de outra frase. Isso quem faz é a conjunção. A preposição só existe dentro de uma frase. E se eu sei que a ordem direta do português é o sujeito ser o primeiro termo, não que a gente não possa mexer nessa ordem. A gente pode, mas a posição dele oficial é a primeira palavra da frase. Se eu sei que o sujeito tem que ser a primeira palavra da frase, eu não tenho lógica em colocar uma preposição antes do sujeito, porque não tem nada antes dele para que ele possa se conectar. Então, só a título de exemplificação, se eu faço uma frase assim, olha, deixa eu ver. Uma frase como essa daqui. Todos gostaríamos dele ter participado do evento, por exemplo. Essa é uma frase que a língua portuguesa sempre vai considerar como informal. Então, se você usa uma frase dessa numa redação ou vendo uma questão de formalidade, essa é uma frase informal. E por que ela é informal? Por conta desse dele aqui. Esse ele que está dentro dessa preposição é o sujeito do verbo ter participado. Se ele é o sujeito do verbo ter participado, ele não pode ter essa preposição aqui, formada pelo esse de. Então, uma frase como essa na linguagem informal determina a língua portuguesa que deveria ser assim, olha, todos gostaríamos de ele ter participado do evento. Aqui eu estou usando a linguagem formal. Ou seja, para a língua portuguesa, não existe contração de preposição com pronome se este pronome é um sujeito na frase. Ou seja, eu não posso fazer essa contração se eu sei que esse pronome ele ocupa nessa frase a função de um sujeito. Então, isso não pode. Então, a regra para os sujeitos da língua portuguesa é essa. O sujeito ele tem que ser um substantivo ou um pronome e esse substantivo não pode ter preposição, porque a preposição não vai conseguir ligá-lo a nada. Então, se vocês entenderam isso, por favor, meninas, qualquer dúvida que vocês tiverem... Falei meninas, mas não sei se tem meninos aqui também. Para quem chegou depois, gente, eu estou sem aqui minha câmera ligada, eu estou no Rio desde sábado passado, vou ficar aqui até domingo, e a casa onde eu estou, o computador que eu estou usando não tem webcam. Então eu peço desculpa, mas as minhas aulas hoje vocês não vão só me ouvir, não vão conseguir me ver, tá? Peço imensas desculpas, mas não tem como resolver isso aqui. Então, olha só, se vocês entenderam isso, se não entenderam, por favor, me perguntem. Tá? A gente vai agora só para entender alguns detalhes aqui. Então, eu vou botar primeiro alguns exemplos aqui, só para a gente poder ver na prática como isso funciona. Deixa eu pensar aqui. Então, olha só, se eu tenho uma frase como essa daqui, para eu achar o sujeito, eu sempre parto do verbo. Eu falo com vocês isso já há algum tempo, que quando eu quero achar um sujeito, eu pergunto para o verbo, eu faço para o verbo a pergunta quem. Então, se eu pergunto quem são decididos pelos próprios falantes, eu vou encontrar aqui que o sujeito começa aqui
e vai até aqui. São as decisões sobre a evolução da língua que são decididas pelos próprios falantes. Isso tudo é o sujeito. Aqui eu tenho o sujeito dessa frase. Eu vou ter uma frase bem simples para a gente começar. Nesse sujeito, eu tenho o substantivo decisões, eu tenho o substantivo evolução e eu tenho o substantivo língua. Ou seja, eu tenho 3 substantivos. O substantivo que está dentro de sujeito, ele tem a chance de ser o núcleo. Tá? O que é um núcleo de um sujeito? Eu já vou anotar isso para vocês. É aquele termo elementar, é o termo essencial de um sujeito, é o termo mais importante que existe naquele sujeito. Então, se eu tenho 3 substantivos, os 3 poderiam ser os núcleos do sujeito. Só que, por exemplo, o primeiro substantivo, antes, só tem um artigo, não tem preposição. Então, isso me permite dizer que esse primeiro substantivo, que está aqui, é um núcleo de sujeito. Ele é um núcleo de um sujeito. O segundo substantivo, que é o evolução, que está aqui, antes tem a preposição sobre. Se tem a preposição sobre, evolução não pode ser o núcleo desse sujeito. O substantivo língua tem a preposição da na frente, então ele não pode ser o sujeito. Então, o sujeito é tudo isso, as decisões sobre a evolução da língua, tá? Mas esse sujeito só tem um núcleo. Se ele só tem um núcleo, ele é um sujeito de forma simples, tá? Então, o núcleo, como eu falei, é o termo mais importante do sujeito. Sem ele, não há o sujeito em si. Certo? Então, o termo nuclear é o elemento mais importante que a gente tem nesse sujeito. E ele só pode ser o sujeito porque ele não tem preposição. Uma dica que vocês podem pensar também, tá? Só botar uma dica aqui para... Essa questão da nomenclatura que eu estou passando para vocês agora, gente, não é muito comum na prova do Enem. É comum para quem vai fazer prova particular, provas em São Paulo ou a prova específica de português da UERJ. O Enem vai se limitar à identificação de um sujeito, mas não sobre qual tipo ele é e assim por diante. Aí eu vou dar mais uma dica aqui para a identificação desse sujeito. Tá certo? Então, olha só, uma dica que eu posso dar para vocês em relação a isso é o seguinte: os pronomes pessoais caso reto, que são o eu, o tu, o ele, o nós, o vós e o eles sempre, eles só podem ser na língua portuguesa sujeitos. Por quê? Como eu já expliquei para vocês há algum tempo atrás, palavras que têm o nome caso significam que tem apenas uma função dentro da língua. Reto é a mesma coisa que nominativo. Nominativo é o termo universal para palavras que funcionam como sujeito. Então, esses 6 pronomes aqui, em todo lugar que aparecerem, eles sempre vão ser o sujeito. Então, se eu sei disso, logo, tudo que puder ser trocado por um deles, aí, desde que sem preposição, qualquer coisa que puder ser trocado por eles será um sujeito. Então, sempre que eu tiver que achar um sujeito, eu posso fazer da forma como eu fiz ali, perguntando por um verbo, identificando, vendo quantos substantivos tem, qual não tem preposição, mas eu também posso identificar o substantivo e trocá-lo por um único pronome como esses, como qualquer um desses que eu coloquei ali, que aí você vai ter a certeza de que você está usando, está tendo um sujeito realmente aparecendo ali. Beleza? Se vocês estão entendendo isso, eu vou continuar aqui agora, aí a gente vai entrar um pouco mais na nomenclatura, nos tipos de sujeito da língua portuguesa. O português tem 4 tipos de sujeito, tá? E esses sujeitos são determinados não necessariamente somente pela frase. E aí, quando eu for falar sobre esses tipos de sujeito, tomem muito cuidado com algumas pegadinhas que as provas podem fazer, que é pegar uma frase isolada
e pedir para você identificar o sujeito que existe nela. Então, para aqueles de vocês que forem fazer prova na rede particular, provas em que essa questão de nomenclatura vai ser cobrada, tentem ter em mente que sempre que você for identificar um sujeito, se a frase saiu do texto, você não pode deixar de olhar o texto. Porque um sujeito que pode parecer oculto, na verdade, pode ser apenas um sujeito simples que não foi repetido. Eu vou dar esse exemplo aqui para vocês, certo? Vamos começar com o mais básico aqui dos tipos de sujeito. Aqui é o seguinte, eu botei esse sujeito predicado, que nessa primeira aula a gente vai falar só sobre sujeito, na segunda eu vou chegar ao predicado, tá? Então, olha só, a língua possui os sujeitos chamados de determinados, que são os reconhecíveis pelo contexto. Nós temos também os indeterminados, que são aqueles que existem, mas o contexto não permite identificar, e os inexistentes, também chamados de, é a mesma coisa, verbos impessoais, é a mesma coisa que o sujeito inexistente, que são aqueles, olha, aquelas ações que não podem ser praticadas por ninguém. Então, esses são os 3 tipos que nós temos na língua portuguesa de sujeitos, certo? Eu vou começar a falar com vocês sobre os determinados, mas eu não vou me deter muito hoje na nomenclatura que se dá para eles, porque vai entrar para vocês os vídeos falando especificamente sobre a nomenclatura desses tipos de sujeito. Então, eu quero que vocês entendam mais como se identifica o sujeito, como se identifica a quantidade de núcleos ou os tipos de núcleo que ele vai ter. Então, a gente vai começar pelos sujeitos determinados. Deixa eu só trocar aqui do lado de lá da tela, para poder continuar com vocês. Os sujeitos determinados, eles podem ser dos seguintes tipos. Se tiverem um núcleo, voltando, o núcleo é o substantivo sem preposição que aparece dentro do sujeito. Se tiverem um núcleo, será um sujeito simples. Com 2 ou mais núcleos, será um sujeito composto. Eu vou só exemplificar esses primeiros aqui. O sujeito simples, são as situações comuns que nós temos. Para termos um sujeito composto, obrigatoriamente a gente tem que ter uma coordenação. Só existe o sujeito composto se houver a coordenação. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem isso na prática. Então, quando eu falo assim, olha... Vou tirar esse negrito aqui. Então, olha só, se eu for perguntar aqui quem ficou ansioso, foi a maioria dos candidatos ao Enem, certo?
Eu quis começar com uma frase como essa daqui, porque essa é uma frase que entra em uma das exceções que existe na língua portuguesa. Por quê? Nesse sujeito, eu tenho maioria, eu tenho candidatos e eu tenho Enem. Eu tenho 3 substantivos, porém, só maioria não tem preposição. Então, pela regra, seguindo a regra naturalmente, nesse caso aqui, eu tenho sujeito simples. Sujeito simples, normalmente o verbo vai estar no singular porque só tem um tipo, um núcleo para com que concordar. Uma frase como essa, no entanto, tem um pequeno detalhe. Nas regras de concordância da língua portuguesa, existe uma regra que diz o seguinte: estruturas partitivas. O que são estruturas partitivas? São estruturas que têm a parte de um todo. A maioria de não sei o que, grande parte de não sei o que, não sei o que lá. Em estruturas partitivas, permitem que o verbo concorde com o termo no singular ou com o que está no plural. Isso, no entanto, não muda o fato de só o primeiro poder ser o núcleo do sujeito. Ou seja, numa frase como essa, vocês podem encontrar essa mesma frase escrita assim, quer ver? Deixa eu só copiar aqui a frase só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ao invés de você colocar o ficou, essa frase pode vir também assim, olha, ficaram. Quando eu faço ficaram, a concordância está sendo feita com candidatos. Quando eu digo ficou, a concordância é feita com maioria. Então, embora a língua portuguesa permita que frases como essa tenham 2 tipos de concordância diferente, não se deixe enganar, porque a regra da identificação do sujeito continua a mesma. Só pode ser sujeito o substantivo sem preposição que aparece dentro das estruturas conhecida como sujeito. Então, mesmo o verbo estando no plural nessa frase aqui e maioria estando no singular, maioria ainda é o núcleo do sujeito. Então, eu ainda continuo tendo aqui um sujeito simples. Então, existe essa situação, no caso da língua portuguesa, de você ter a não concordância do verbo com o sujeito se o sujeito for formado por uma estrutura partitiva. Mas, ainda assim, vale a regra original do tipo de sujeito, certo? Só pode ser núcleo o sujeito que é um substantivo sem preposição. E ali, portanto, tem um sujeito simples. Se eu fizer agora aqui o seguinte, ó, fiz uma besteira aqui, pronto. Aqui mostrando muita data aqui, eles devem ter visto que a UERJ definiu finalmente a data das provas dela, né? Então aqui, ó, tem esse sujeito, a data da inscrição e das provas também. Esse daqui é o sujeito. E repare que neles eu tenho esse substantivo e esse substantivo e nenhum dos dois tem preposição. Se nenhum dos dois tem preposição, os dois são núcleos. Então, aqui eu tenho 2 núcleos e, portanto, um sujeito do tipo composto, justamente porque eu tenho os 2 núcleos ali. Beleza? Quando eu tenho um sujeito composto, eu tenho que pensar o seguinte: o verbo
sempre estará no plural. O que não quer dizer que só porque o verbo está no plural, o sujeito seja composto. Tá? Para ser composto, o verbo tem que estar no plural. Não quer dizer que se estiver no plural, sempre vai ser composto. Isso não tem relação. Mas o verbo sempre estará no plural e, obrigatoriamente, os núcleos estarão coordenados. Como assim coordenados? Eu já expliquei isso para vocês semana passada. Duas palavras da mesma classe, lado a lado, se não tem preposição entre elas, a relação que as liga é de coordenação. Então, para ter um sujeito composto, obrigatoriamente tem que ter coordenação e obrigatoriamente tem que ter o verbo no plural, senão não existe o sujeito composto. Tá? Como eu falei, não estou me dedicando muito a ficar explicando a nomenclatura, porque vocês vão encontrar um vídeo, vai entrar, eu vou tentar colocar hoje ainda, se eu conseguir que o YouTube aqui acabe de carregá-lo para mim, é um vídeo especificamente sobre os tipos de sujeito, beleza? Antes de passar para o sujeito oculto, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Eu quero construir novamente um raciocínio aqui silogístico com vocês. Se sabemos que na ordem lógica ou na ordem direta, o primeiro termo da frase é o sujeito, eu já expliquei isso para vocês. Na ordem direta, o sujeito é o primeiro termo da frase, certo? Se sabemos disso, que isso acontece, uma frase que começa com o verbo ou terá um sujeito oculto, que é a primeira possibilidade, ou um sujeito. São três possibilidades: simples ou composto. Aí ele vai estar pós-posto. Pós-posto significa fora do lugar. Ou um sujeito inexistente. E se estiver na terceira pessoa, poderá ser indeterminado. Se eu tenho noção, clareza dessa ordem lógica que eu coloquei aqui logo no comecinho da nossa live de hoje, isso é a ordem lógica natural da frase da língua portuguesa. Se eu sei dessa ordem lógica, inevitavelmente eu tenho que saber que se começou com um verbo, o sujeito ou ele não existe ou ele está fora do lugar, ou então ele está simplesmente oculto. Cuidado especificamente, tá, com esses dois verbos aqui. O verbo ocorrer e o verbo acontecer são dois verbos bem peculiares na língua portuguesa, porque eles são verbos intransitivos, certo? Porém, o falante acostumou-se a colocar seus sujeitos depois. Ou seja, esses verbos, eles são intransitivos. Se são intransitivos, a única coisa que existe na frase, além deles, é o sujeito. Mas a gente criou o hábito de começar as frases com esses verbos, começar pelo verbo. E o que acontece é que o sujeito vai lá para trás. Tá? Eles são verbos intransitivos, porém o falante acostumou-se a colocar seu sujeito depois e automaticamente acostumou-se também a não fazer a concordância.
Por que eu estou falando especificamente sobre esses dois verbos? E aí eu volto novamente para a redação. No manual do avaliador do Enem, aparece especificamente no critério número 1 os casos do sujeito pós-posto sem concordância, que exemplificam lá, inclusive com os verbos acontecer e ocorrer. O Enem, ele pede que o avaliador observe esse tipo de construção e contabilize nos dois erros que vocês podem ter no item linguagem. E é muito comum a pessoa fazer assim, olha. Por exemplo, acontece, aí a pessoa abre um adjunto adverbial aqui, nos últimos anos, principalmente. Aí a pessoa continua nas intercalações, em função. Só um instante. Da omissão de muitos. Aí, depois de colocar dois adjuntos adverbiais muito longos, a pessoa vai e coloca o sujeito. Muitas insatisfações. O cérebro humano ele não tem uma programação tão grande em relação a conseguir recuperar um verbo lá atrás com o sujeito lá na frente. Então, é muito comum acontecer esse tipo de coisa. Eu acho que a frase está informal. Aqui está o sujeito, muitas insatisfações. Então, se ali está o sujeito, o formal dessa frase seria eu dizer assim, olha, deixa eu só copiar aqui de novo. Nessa primeira frase, eu tenho uma informalidade. Agora, se eu faço assim, olha, acontecem, coloco esse M da concordância aqui, aí eu passo a ter uma concordância satisfatória. Beleza? Compreendido? A gente vai parar agora nessa primeira live por aqui. Na segunda live, às 10h30, quando eu voltar com vocês, eu vou falar especificamente sobre os casos de sujeito oculto, que desses sujeitos determinados são os que mais me preocupam, e a gente vai continuar assim e chegando até ao predicado, beleza? Agradeço a presença de vocês, peço novamente desculpa por não estar podendo aparecer para vocês, mas pelo menos a minha voz vocês estão conseguindo ouvir, tá bom? A gente se encontra de novo às 10h30 da manhã. Até lá, um beijinho para todos.